Você está no Mundo Hora, um podcast sobre o presente das empresas do futuro. Olá, eu sou o Cris e hoje a gente está aqui em mais um episódio dentro do que a gente quer trazer aí nessa discussão sobre governança, sobre estratégia e sobre inovação aqui dentro dos canais da Hora. E hoje a gente tem um episódio super especial com a presença da Zélia Jansen, uma grande convidada. Obrigada, Cris. De família empresária e que está aqui hoje para contar um pouco da trajetória, contar um pouquinho de quem é a Zélia e para a gente ouvir histórias conectadas à história de família é sempre uma grande satisfação. Legal. Seja bem-vinda, Zélia, e conta para a gente quem é a Zélia. Muito bem. Então, eu sou Zélia, tenho 46 anos, sou esposa do Dieter, mãe da Helena e da Maria, de 13 e 12 anos, adoro fazer esportes, né? Adoro estudar, adoro dançar sou envolvida nesse mundo da governança desde cedo, porque eu sou membro de 4ª geração de uma família empresária, né? Então já nasci dentro dos supermercados da família, né? E, enfim, fui estudar em Curitiba, comecei minhas primeiras experiências profissionais lá e voltei para trabalhar na empresa da família. Só que isso não estava bem construído, isso não estava bem planejado, né? Isso não estava tão dialogado quanto eu imaginava. E aí, quando tinha a expectativa de que ia começar a trabalhar na empresa da família, as coisas não aconteceram bem assim, né? Então eu segui ajudando minha mãe nos negócios de recursos humanos, também com treinamento e desenvolvimento por um tempo, mas a minha paixão e o meu desejo era ingressar na empresa, né? Então, tempos depois, com algum diálogo, a gente conseguiu construir a entrada então dos membros da 4ª geração no negócio, aqueles que tinham interesse, né? E aí desenvolvi minha carreira na área de recursos humanos, né? Feliz demais, né? Porque eu gostava demais da empresa. Fiz todo o processo de profissionalização da empresa, nós tivemos um CEO externo, né? Depois de 85, 86 anos, só nas mãos da família a gente conseguiu, né? Fazer uma primeira etapa aí de profissionalização, então a gente acompanhou tudo isso. E foi aí que eu já vinha, né, envolvida no mundo da governança há um tempo, estudando o tema, né, e sabendo que a gente precisava disso, né. Então, quando a gente teve diante dessa possibilidade de trazer um CEO externo, eu já estava preparada e apoiando essa ideia, né. Então, para mim foi muito prazeroso a gente implantar a governança na empresa, né, algumas ferramentas, instrumentos. Legal. Porque era tudo que eu sonhava para a empresa, eu sabia que a gente precisava passar por esse momento, né? Então, foram os melhores anos, né? Onde foram experiências realmente ricas nesse sentido. Eu era gerente de RH, então a gente promovia muita mudança, né? Era o que eu mais fazia nessa época era trabalhar com as lideranças para mudar mindset, né? Para que conseguissem... Um grande desafio, né? Sim, e para que conseguissem, primeiro, entender o que era governança, né? Porque não é todo mundo que está familiarizado ainda com o tema, né? Claro. E a partir do momento que a gente definiu, né, decidiu fazer uma profissionalização, engajar toda essa galera, e isso realmente foi desafiador, porque nem todos entenderam, nem todos queriam, nem todos se sentiram confortáveis, né? Então aí você tem um leque de reações Claro. e tem que saber lidar com tudo isso, né? Então foi um grande desafio e muito aprendizado, né? Então, a grosso modo, é isso. Foi assim que assim que eu entrei nesse mundo da governança. Você fala, dentro da sua fala, você traz um ponto que eu acredito muito, quando a gente fala justamente desse processo de preparação e desenvolvimento da sucessão, que minimamente você não é obrigado a ter que fazer a escolha e ter que estar dentro da estrutura. Mas é importante que você minimamente seja um apoiador, né? Exatamente. E você trouxe na sua fala justamente esse contexto de apoiar o processo e entender a sua importância. Isso.
Quando a gente pensa em aprendizado, Zélia, o que que você tira da sua história e da sua escolha de seguir uma outra trajetória, estando dentro de uma família empresária? Quais são os principais aprendizados que você leva na sua jornada? Vamos lá. Primeiro, né, a gente, a gente precisa aprender a tomar decisão, Tá. né? Tema delicado esse, hein? Tomar decisão e por conta própria, né? Você tem que assumir o protagonismo da tua vida, né? Não esperar que teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô te diga qual que é o caminho mais adequado para você. Claro. E isso também é um desafio porque essas são as tuas referências principais de vida, né? Uhum. Então, como é que eu faço para tomar a minha decisão, que muitas vezes não é a decisão esperada pelas pessoas que mais me amam, Claro. e que são as minhas grandes referências. Então, isso para mim foi o que mais me pegou. E eu tive que buscar muita ajuda para conseguir tomar a decisão de ficar no negócio ou partir para minha nova carreira, né? Então, assim, foi muito coaching, foi muita terapia, que é algo que eu realmente recomendo que os jovens procurem, né? A decisão é minha vida, eu é que tenho que assumir a responsabilidade por ela. Claro. Né? Então, é muito difícil isso. Mas quando eu me dei conta de que era chegado o momento de eu tomar a minha decisão, eu fui atrás de quem pudesse me ajudar a fazer isso. Sozinha não dava, né? Então, foi um processo de planejamento de carreira, que eu acho que é outra coisa que os jovens precisam se preocupar muito, Cristiano. Uhum. Ok, a vida é minha, a carreira é minha, logo eu preciso olhar para ela com carinho e fazer minhas escolhas. Com certeza. Né? Então, fiz isso de uma forma muito planejada, tranquila, serena, na medida do possível, mas digo assim, não foi nenhuma decisão impulsiva, nem emocional, né? Eu tentei colocar realmente num plano, ponderar muito e aí sim me organizar para partir para uma próxima carreira que não fosse dentro da empresa da família. Claro. Né? E ter, assim, estofo emocional, que foi algo que eu tive que aprender também, né? Buscar estofo emocional para dar conta do rompimento. Estofo emocional para dar conta dos conflitos que vieram a partir daí com as pessoas que eu amo tanto. Com certeza. Né? Porque não foi nada simples, né? Então, o que fica de aprendizado se eu pudesse ter buscado essa ajuda já há mais tempo, quando eu era mais jovem, sabe? Sempre, assim, sempre ter alguma ajuda, alguma orientação, algum desenvolvimento nesse sentido, sabe? Trabalhar as emoções, especialmente desde sempre, né? Não descuidar disso. Só que quando a gente é muito jovem, às vezes a gente quer empregar os recursos em outras coisas, a gente está construindo a vida, aí a gente deixa essas coisas para lá. Claro. Então, isso foi algo que eu aprendi, não descuidar mais das minhas emoções, né? Nós tivemos, em algum momento de muitos conflitos, a tentativa de avançar com a nossa governança familiar, né? E as nossas primeiras experiências nesse sentido, elas foram muito frustrantes, foram muito difíceis. E aí, todo mundo desistiu, sabe? Então, isso é algo que eu também levo como aprendizado. Eu teria insistido um pouco mais, como Next Gen, como uma membro de futura geração. Eu, meus irmãos e minhas primas, a gente devia ter se unido pela causa da futura geração, né? E ter ficado junto nesse Claro, entende? E ter feito os nossos movimentos. Mas, às vezes, quando você está no meio do processo e do conflito, a gente não tem essa clareza e a gente ainda é muito imaturo, né? A gente está falando de jovens aí na época nós tínhamos 23, 25 anos, eu era a mais velha da família, então meus irmãos e minhas primas ainda mais jovens, né? Então, a gente não tinha essa habilidade, né, para conseguir se articular e se organizar, né? Então, foi um grande aprendizado também, sabe? Então... te ouvindo, Zélia, inúmeras questões surgem aí a partir
desse olhar de aprendizagem, né? Você traz as emoções, a importância da gente olhar para elas, cuidar. Você traz o quanto que tomar uma decisão na sua essência, ela faz parte para as escolhas que a gente traz para a nossa vida. E você traz mais infinitas coisas que se deixar a gente tem repertório para a gente falar aqui por horas e horas. Com certeza. Um ponto que, ouvindo a sua fala, isso vem muito aqui nesse contexto, que está justamente conectado à nossa responsabilidade em ser protagonista das nossas escolhas para o caminho que a gente quer pautar, né? Isso. Não significa que o fato de nascer e estar dentro de uma família empresária, isso vai fazer com que eu tenha a obrigação de continuar e de seguir. É claro que a gente vê cada vez mais o caminho para uma governança mais contemporânea, de modelos que surgem justamente para acolher e fazer com que o jovem esteja cada vez mais próximo da estrutura familiar. Sim. E aí, possibilidades inúmeras surgem num mundo onde a gente, a cada dia, conhece algo novo, né? Isso. O mundo está numa grande transformação. E também o fator pouca idade e preparação, né? E eu gosto muito de ouvir a sua história, Zélia, porque você traz ela no contexto, não necessariamente no melhor contexto. Não. Mas a beleza está em o quanto que você percebeu, a partir da sua história, como você pode ajudar outras pessoas a criar e contar histórias diferentes, né, Zé? Isso mesmo. É encorajar essa molecada, essa piazada, né? É olhar para trás e ver os aprendizados que a gente teve e querer compartilhar isso genuinamente. Perfeito. Genuinamente com outros jovens, porque a gente ouve e conhece histórias de outras empresas e vê que o filme é muito parecido. Então a gente sabe, às vezes, qual que pode ser o enredo final, né? Claro. E tem a chance, né? A possibilidade, a oportunidade de muitas vezes fazer uma história diferente, né? Se a gente tem essa possibilidade, por que não? Por que não, né? Então foi o que me motivou a estudar bastante, né? E a me jogar de cabeça no mundo da governança, especialmente familiar, né? Para poder fazer uma diferença, né? E aí... E tem feito, né, Zélia? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A gente tem, assim, muita vontade de participar, né, do Gerações do Futuro, né? Que é o teu programa, assim, para justamente fazer essa piazada se colocar em movimento, né? E pensar sobre as suas escolhas, né? Eu acho que o programa ele é maravilhoso nesse sentido. Ele abre um espaço para que o jovem pense essas questões que ele acha que não precisa pensar ou que muitas vezes ninguém provoca ele a isso. Claro. Então, criar esse espaço, né, é necessário. E o teu programa faz isso muito bem. O próprio IBGC, eu tenho me envolvido, eu faço parte, né, do Comitê de Empresas Familiares, né, a gente montou um squad de empresas familiares no IBGC aqui de Santa Catarina. Ontem tivemos um fórum temático discutindo especialmente sobre escolhas das futuras gerações, o que essas futuras gerações querem para as suas vidas. E aí a gente discute muito, Cristiano, isso que você colocou, né? Onde é que eu vou atuar? Não tem que ser necessariamente na empresa da família. Agora, não é porque eu não estarei num cargo executivo, num cargo de liderança, enfim, que eu não preciso gostar ou de certa forma me envolver com esse negócio. Claro. Ele é meu, não adianta, né? Ele faz parte da minha vida, faz parte da minha história, eu não posso negar isso. Sem dúvida. Então, há várias formas de poder contribuir sem ter que estar necessariamente trabalhando dentro do negócio, né? Então, aí a gente entra lá nos 3 círculos do Davis, né? Onde é que eu contribuo melhor? Onde é que estão minhas habilidades, né? Onde é que eu posso colocar as minhas habilidades não só a favor do negócio, mas a gente está falando de uma família, né? De uma estrutura familiar, né? Então, assim, é na família onde eu consigo contribuir melhor? Ou é, de fato, exercendo alguma função executiva, né? Ou é ajudando a cuidar daquilo que a gente construiu com carinho, né? Com zelo? Enfim, né? Como você falou, as possibilidades são inúmeras. E eu acho que quando o jovem ele se predispõe a se conhecer, porque tudo passa pelo autoconhecimento, né? O primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, quando eu me disponho a me abrir, me perceber,
conversar comigo mesmo, né? E começar a pensar nas possibilidades, né? Tendo essas oportunidades, que é o que a gente conversava antes, né? Poxa, eu nasci numa família empresária, né? Eu tenho as possibilidades de vida, não tenho só uma escolha, posso fazer N escolhas, né? Claro. Então, o que eu tenho dito para esses jovens é, se você tem essas possibilidades, então você tem a responsabilidade de fazer suas escolhas de forma sensata, né? De forma responsável, né? De forma carinhosa com a sua própria vida, né? Muitos jovens às vezes não para que eu vou me preocupar com isso agora, né? Tá tão bom assim, né? Tenho tudo, tá tudo tão legal. Mas enfim, a gente está falando aí, a gente entra em outras coisas, contribuição para o mundo, propósito, né? E uma hora ou outra, né, Zélia, essa responsabilidade, ela bate mais forte na nossa vida, né? Exatamente. Uma hora vai acontecer. E aí a gente fica olhando para esses emaranhamentos familiares, né? Eu gosto de olhar, quando a gente traz a temática, que cada família é única, né? Não tem como a gente querer julgar e colocar todo mundo no mesmo contexto. As referências de vida, os valores, a forma e a dinamicidade de cada núcleo familiar respeitam uma característica. E, naturalmente, a gente vai levar essa referência como a nossa referência de vida. Isso. Eu não posso acreditar que a sua referência de vida ela é igual à minha. Até mesmo dentro da mesma família, que tem as referências, já é difícil lidar com as diferenças. Imagina quando você não tem as mesmas referências. Exato. Então, essa unicidade da característica familiar, ela precisa e deve ser cada vez mais amparada e valorizada, principalmente para o jovem, que é responsável por ter que olhar para o futuro, né? Isso. Aqui na hora a gente acredita muito que a gente deve atuar no presente das empresas do futuro. E quem está conectado e vai estar alinhado para o futuro é o jovem de hoje, né? Exatamente. E muitas vezes, a gente, enquanto jovem, a gente se vê totalmente desamparado também, porque a gente quer fazer uma escolha, não necessariamente a escolha está conectada com a escolha que querem que a gente faça, e a gente fica nessa dualidade, né? Tentando entender para qual caminho seguir. E você traz a questão do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais forte a gente vai estar. Isso. E dentro dessa perspectiva do autoconhecimento e dessa aula que você trouxe aqui rapidamente para a gente, Zé, eu queria trazer uma reflexão importante, assim, que está conectada justamente ao fortalecimento do núcleo familiar, o amparo que o núcleo familiar pode dar, e essas questões mesmo sobre a pressão que a gente vivencia, né? O almoço de domingo, ele tem que ter pauta sobre a responsabilidade de algo que eu tenho que assumir. A pressão, ela é constante. Eu sei que eu tenho que assumir, mas eu não sei nem como fazer. Exato. E essa lógica, né, entre o fundador que quer e tem o desejo que o sucessor assuma e o sucessor que às vezes não sabe se de fato ele está conectado, né? Como é que você vê dentro da história e da estrutura familiar os desafios desses jovens, né? Como é que você consegue plugar para o futuro os desafios dessa juventude? Boa. Bem, a primeira questão né? Eu acho que o jovem ele precisa definitivamente enxergar que ele nasceu nesse núcleo, né? Isso é o que ele tem, né? E o que é que ele vai fazer com isso, né? Eu fiquei muito tempo, né? Me lamentando, né? Por que as coisas da nossa família se sucederam da forma que sucederam, por que meus avós eram desse jeito, por que meus pais foram daquele jeito, né? Enfim, até que eu me dei conta de que isso não é absolutamente produtivo, né? E que isso só ia me prejudicar, né? Então, assim, quando a gente consegue aceitar o núcleo que a gente tem, né? E tirar o melhor, né? Porque sempre vai ter algum afeto nesse núcleo, sempre vai ter a melhor referência, os valores sempre a gente vai se voltar para esse núcleo quando a gente precisar resgatar algum valor, né? Então, poxa, tem muita coisa boa aí, né? Então, quando eu comecei a fazer o exercício de olhar para o que tinha de bom, né? E o que não tinha de bom, eu tratar de arrumar,
eu consegui enxergar um futuro diferente para mim, né? E esse futuro foi ficando mais fácil de ser buscado, mais claro. Por quê? Porque daí a gente volta de novo lá, né? É a gente falar com os botõezinhos internos, né? É o autoconhecimento, né? E claro, né, Luciano, Cristiano, desculpa, a maturidade. Uhum. Uma parte desse processo, ele só vem quando a gente começa a ter alguns cabelos brancos. Sem dúvida. Né? Então, esse é um ponto também que os jovens precisam entender, né? Que a gente vai se aproximando do futuro na medida em que a gente assume responsabilidades, e essas responsabilidades aos pouquinhos vão trazendo maturidade, né? Entendimento, né? Do bem que faz um núcleo familiar, do bem que ele pode fazer, ao invés de olhar para eventualmente as confusões que eles trouxeram para a sua vida, né? Então, eu também costumo dizer isso, não, vamos olhar o que tem de bom aí, né? Vamos nos agarrar no que tem de bom aí nesse núcleo, nessa família, né? E o que não está legal, você vai trabalhar, né? Você constrói teu futuro, é com você, né? Por outro lado, quando a gente tem a oportunidade de também trabalhar os pais, né? No sentido de dizer, deixa que o teu filho construa a história dele, né? Você não pode sonhar por ele, né? Essa é uma velha máxima, né? Os pais não podem sonhar pelos filhos. Isso é muito difícil também, né? Com certeza. Ainda mais quando a gente está falando de um fundador, né? Uhum. Colocou toda a sua vida ali, né? Toda a sua energia, né? E às vezes todo esse trabalho foi só pensando na família, né? No futuro dessa família, sem né? dúvida. E aí esse cara não consegue entender por que agora ninguém quer, o que eu fiz de errado, Preparei com tanto esmero, né? Mas, pai, mas você não estava em casa, você não estava no dia do meu aniversário, você não foi na apresentação da escola, eu não quero isso para mim. Então, tem que entender todos os lados. Não existe verdade absoluta, não existe certeza, né? Então, o que a gente se propõe a fazer é diálogos, né? Eu costumo dizer, a gente tem 3 Ds na empresa familiar que a gente precisa sempre estar atento. Primeiro é o diálogo. A gente tem que buscar fazer diálogos qualificados, preparar esses jovens para conseguirem ter as conversas difíceis, as conversas de coração, né? Claro. Então, diálogos qualificados. Diálogo é fundamental, né? O segundo D é a decisão. Sem diálogo, como é que se toma a melhor decisão? Claro. Não vai tomar, né? E foi, no nosso caso, os 2 Ds que faltaram. Como não tinha diálogo entre os irmãos e sócios, não conseguiam tomar decisões. A empresa parou, estagnou e foi ficando, não perdeu competitividade, né? E o terceiro D é o D da governança, é a disciplina, né? A governança, ela traz disciplina para que você consiga ter diálogos qualificados no ambiente adequado, para que você tome decisões e com isso a tua empresa avance, né? Então, a governança traz essa disciplina, essa constância, né? Esses fóruns para que tudo isso aconteça. Que demais! A gente vai ficar aqui se deixar o dia todo. Os apaixonados por governança, né? Essa paixão, né? A gente sente na fala, né? E o brilho no olho, né? Esse destaque, né? E mais uma vez, assim, que delícia poder ter esse debate com você, poder te ouvir. Você traz coisas estruturantes e bem importantes, né? O poder do diálogo, o poder da decisão e o poder da disciplina. Exato. Se a gente não tiver disciplina, essencialmente, para a gente perseguir o que a gente busca, pode ficar muito mais comprometido, né? Sem dúvida. E a gente também não pode abandonar que nós somos seres humanos. Então, nós somos revestidos dos nossos aspectos internos, que está conectado às nossas emoções. Exatamente. A gente vivencia no aspecto cultural e estabelece os nossos relacionamentos. E a gente se comporta a partir disso, dentro dos sistemas aonde a gente está inserido. Exatamente. Numa estrutura familiar, a gente tem as empresas da família, mas a gente tem também toda a conexão desse olhar para o patrimônio, né? Sim, Eu costumo dizer que o patrimônio que te trouxe até aqui não é o patrimônio que vai te garantir para o futuro.
Absolutamente. E aí ele só te trouxe até aqui, né? Exatamente. Agora, a responsabilidade de assumir, de trazer isso e de levar isso para o futuro, aí sim é um diálogo que é nosso, né? Exatamente. E ele é um diálogo interno, porque se a gente não assumir, Isso a mesmo. gente não vai levar isso para o futuro. Dica de ouro, Zélia. Se você puder deixar uma dica de ouro aqui, daquela que vai valer todo esse momento, além de tudo que você já trouxe, qual é a dica que você deixaria? Para os jovens em especial, né, assim, vai sem medo, né? Tem que se conhecer, não pode ter medo de conversar consigo mesmo e insista naquilo que o teu coração está te dizendo que vale a pena insistir mais um pouquinho, né? Como eu falei, a gente abandonou a governança familiar nos primeiros conflitos, né? A gente ficou um pouco assustado, a gente ficou com medo, a gente não queria brigar, né? Com as nossas referências, né? Com pai, tio, vô, enfim. Então, a gente acabou recuando. Eu diria, não recuem, muito pelo contrário, né? A questão é, como é que eu faço para poder avançar, para poder ir em busca de boas conversas, né? E de ir em busca de entendimento, de esclarecimento, né? Fugir não vai resolver, né? Essa é a dica de ouro. Vai para cima, né? Com muita habilidade, com preparo, né? Com fortalecimento emocional, né? Se fortaleça antes, mas vai para o jogo, né? Vai para o jogo que vai valer a pena. Muito bom! A gente encerra esse encontro delicioso de hoje com esse bate-papo totalmente ímpar, assim, de uma forma muito genuína. Quero agradecer aí a sua dedicação, Imagina. a sua presença, por também, em pouco tempo, trazer questões tão importantes, né, Zé? E deixar esse espaço aqui cada vez mais como um espaço aberto aí. Legal. Seja sempre bem-vinda ao Mundo Hora e vamos juntos aí. Sem dúvida. Poder ouvir histórias como a da Zélia só nos nutre cada vez mais dentro dessa paixão maior que é a governança, na sua essência e na sua estrutura. E assim como a história da Zélia, a gente vai sempre trazer várias histórias aqui e a gente está muito feliz com esse nosso encontro de hoje. Zélia, sucesso e gratidão. Obrigada também. Valeu, Cristiano, pela oportunidade. Muito Prazer bom. enorme estar aqui. Muito tá? legal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, Zé. pessoal, e continue aqui com a gente.